Olá, amigos! Vamos para mais um vídeo, mais uma abordagem. Para quem ainda não me conhece, eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e também ergonomista. Hoje eu trago um tema extremamente importante, que até o momento eu não falei nada sobre isso, que é ainda a campanha do Setembro Amarelo. Sim, eu realmente ainda não tinha feito nenhum vídeo explicativo ou voltado a algum tipo de campanha ou promoção, justamente porque as minhas abordagens e os meus conteúdos têm sempre um vínculo com a saúde mental. Eu acho de extrema importância falarmos sobre esse assunto em todas as áreas da nossa vida, principalmente na qual eu estou inserida, que é o ambiente de trabalho. Saúde mental, processos de comunicação, processos de relacionamentos de forma geral, tem algo em comum que precisa ser melhorado em todas as instituições, em todas as organizações, que seria a comunicação. Então eu vou falar sobre isso e como que isso impacta na relação de trabalho, tentando vincular sempre também a ergonomia. Vocês sabem que eu sempre trago conteúdos voltados à saúde do trabalhador, com ênfase na ergonomia, que é a área que eu estou inserida e que eu tenho aí um grau de vivências e experiências para poder compartilhar com vocês. Nós sabemos que quando o assunto se trata de cultura organizacional, relações do trabalho, setores, cargos, funções, toda essa dinâmica de segmentos dentro da empresa, há sempre aquela interação, aquele processo acontecendo. E para isso é necessária a comunicação. Tanto a comunicação verbal, gestual, isso tudo vai refletir em como nós estamos no mercado. Será que aquela empresa que eu trabalho existe uma boa comunicação? Será que a comunicação é falha? Será que isso gera situações de incidentes ou acidentes de trabalho? Será que isso proporciona situações de retrabalho? Tudo isso faz parte de um processo de comunicação no qual nós ergonomistas também podemos atuar, tanto a nível da ergonomia cognitiva quanto no nível da ergonomia organizacional. Eu trago hoje para vocês a relação de uma estratégia adotada há alguns anos por diversos profissionais, principalmente que estão na linha direta, que são os psicólogos, terapeutas, que é a comunicação não violenta, mas que essa estratégia ela pode ser adotada a todos nós, porque se nós estamos inseridos nesse contexto social onde é necessário a comunicação, e quanto mais clara, mais objetiva e mais assertiva for essa comunicação, melhor será aquele ambiente de trabalho. Então, por isso que hoje, vinculando aí o Setembro Amarelo, a saúde do trabalhador, a saúde mental, eu quero poder explorar com vocês um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, a comunicação não violenta. Ela foi desenvolvida e praticada nos anos 60 por um psicólogo norte-americano, Marshall Rosenberg. E ele foi assim um grande orientador daquela comunicação não violenta. O que seria isso de fato? É aquela comunicação onde há aquela compaixão e aquela empatia. Ah, mas como que funciona isso na prática? É aquele tipo de comunicação onde você pode falar e ouvir sem valor moral, sem julgamentos, sem situações que geram algum tipo de violência. Então, existem sim algumas técnicas que podem ser aplicadas nessa comunicação não violenta, porém, isso é muito da área da psicologia. E o que eu quero com vocês hoje é poder falar que nós podemos melhorar na medida em que vamos melhorando a nossa postura de trabalho, onde nós vamos melhorando os nossos comportamentos e tentando contribuir, ser um facilitador do trabalho, na medida que a comunicação seja mais clara, mais empática, mais acessível, porque essa é a forma correta de solucionarmos um problema. Porque se nós estamos diante de um problema
Ah, é um problema operacional, é um problema do processo, é um problema da logística. Não importa, haverá comunicação. E se nós dedicarmos a gastar energia para solucionar o problema através de comunicação violenta, o que seria a comunicação violenta? É aquela alienante à vida, ou seja, aquela que tem aquele grau de julgamento, de crítica, de processos de culpa, onde se gasta muita energia e pouco se resolve. Então, existem várias formas de nós atuarmos para entrar no cenário da ergonomia, para eu poder dar alguns exemplos de onde podemos considerar que existe uma comunicação falha. Eu poderia dizer em setores onde há comunicação direta entre os processos, ou seja, um trabalhador depende do outro para finalizar aquele processo e de repente os setores eles estão distantes, de repente um precisa do acionamento do outro e é difícil ter essa comunicação por conta da distância. Então, nessas situações, é importante ter a questão da sinalização e quando não tem aquela sinalização, criarmos medidas tecnológicas para que recursos visuais sejam adotados, digitais sejam adotados. Isso daí é um tipo de comunicação que para nós ergonomia nós podemos considerarmos dentre dos perigos e riscos ergonômicos que é a comunicação prejudicada, né? Tem relação com o trabalho, na questão da ergonomia e da comunicação. Ou seja, outro quesito que envolve a comunicação, mas que ainda não estou falando da comunicação não violenta, e sim daquele modelo tradicional que o ergonomista avalia, onde nós, nas entrevistas com os trabalhadores, acabamos entrando naquela vertente, como que é a comunicação entre você e seu líder, é tranquilo, existe alguma dificuldade, não, é muito estressante, porque o líder ele não é acessível, ele não é flexível, ele de repente não me ouve. Então, o fato do trabalhador não ser ouvido leva a questões que, se outros profissionais também sinalizam o mesmo problema, acaba vinculando o risco, né, daquela situação ali ergonômica na questão da comunicação seja prejudicada, e isso vai sim prejudicar todo o contexto de trabalho. Agora, trazendo para a questão da comunicação violenta e da comunicação não violenta, vamos dar o exemplo de que nestes processos onde o ergonomista mapeia a empresa, ele já tem uma estrutura de onde ele vai começar, e um dos primeiros passos é, de fato, conhecer os trabalhadores. Então, o ergonomista ele precisa entender um pouquinho da percepção dos trabalhadores. Então, vai haver abordagens físicas, como que é teu posto, como que é o seu trabalho, você trabalha em pé, sentado, você faz movimentação de carga? E a relação da organização de trabalho? Você fica a jornada toda naquele setor, ou você faz algum revezamento, ou de repente, como que é esse processo de revezamento? Quem faz isso? É você que tem autonomia? Há um planejamento de a cada hora você mudar ou não? Isso é visto no dia? É uma dinâmica ali do dia? Depende do mês? Ou depende de períodos sazonais? Ou seja, várias questões organizacionais podem interferir nesse processo de, por exemplo, direcionamento de trabalhadores quando ele executa diversas funções. Como que é essa demanda de abordar o trabalhador e direcioná-lo para outro posto, para outra atividade? Como que é isso? Isso é impositivo? A imposição do trabalho, a imposição, dependendo do modo que isso acontece, de fato pode ser algo que não contribui para o desenvolvimento do trabalho. E por vezes a organização se coloca naquela questão, mas o trabalhador ele está contratado para fazer isso, então não deveria ter constrangimentos. Mas acontece que a forma de se comunicar talvez seja o grande problema para que isso não aconteça de forma mais eficaz. Por exemplo,
quando existe uma comunicação violenta na definição de estratégias de direcionamento de trabalhadores, por exemplo, quando o líder tem naquele seu tom mais agressivo, mais imposto, sem explicar, sem clareza, sem objetivo, pode sim gerar constrangimentos e situações aí para o trabalhador que isso a longo prazo pode gerar um problema. Não é todo mundo que tem uma facilidade em se colocar, por exemplo. No caso, vamos imaginar uma situação onde é necessário que aquele trabalhador se direcione a outro setor por uma demanda específica. E, de repente, essa comunicação do trabalhador seja uma comunicação agressiva, né? Ai, vamos, rápido, né? Estou precisando de você ali. Ah, mas o que eu vou fazer ali? Não, depois eu te explico. Aquela pressão temporal está acontecendo naquele momento, isso vai fazer com que o trabalhador não entenda o porquê ele é importante naquele setor. E isso vai gerar situações de pico de estresse, desmotivação no trabalho, e que muitas vezes, se nós fecharmos aquele olhar da ergonomia somente na questão física, do posto, se está adequado às características psicofisiológicas, se a altura da bancada está legal, às vezes está tudo perfeito, mas está havendo algumas disfunções organizacionais e cognitivas que estão impactando nesse processo de comunicação. E nós, ergonomistas, como conhecemos as atividades da empresa em que atuamos, devemos sim sinalizar e reconhecer que existe algo a ser feito para melhorar ainda mais esse sistema. Então é por isso que eu levanto tanta bandeira da saúde mental, é por isso que eu levanto tanta bandeira dos aspectos cognitivos alinhados aí na vertente do trabalho. Então, de repente, voltando àquela questão do trabalhador, dele se sentir constrangido, impotente, né? Faltou a autonomia dele, e isso para determinados tipos de trabalhadores, isso vai ser algo muito desmotivador. Ele, ao invés de se posicionar, olha, meu líder, você pode falar comigo com um pouquinho mais de calma, é porque da forma que você fala comigo, eu me sinto mal, eu me sinto impotente, eu não sei, e eu tenho dificuldade. Você poderia... É uma conversa, né? Aquela questão do feedback do trabalhador para o seu líder. Isso também pode acontecer desde que esteja vinculado uma comunicação empática, uma comunicação com educação, sem valor moral, por exemplo. Então, não é sempre, não são todas as pessoas que possuem essa clareza. E é neste momento que a organização, quando ela aplica ações direcionadas a treinamentos, palestras para autoconhecimento, palestras comportamentais, são de extremo valor para que outros trabalhadores sejam despertos. De repente, nessa situação onde o trabalhador aborda o seu líder e fala, olha, dessa forma eu tenho muita dificuldade, eu me sinto inseguro, você pode me ajudar? O líder vai, de repente, falar, opa, nossa, que diferente, né? Não, vem cá, eu te explico. Às vezes, esse modo automático precisa ser quebrado com alguma ação de um comportamento mais assertivo. Agora, pode acontecer que esse líder, mesmo você sendo uma pessoa cuidadosa nas palavras, tentando mostrar essa comunicação violenta que está acontecendo, pode ser que o seu líder ele não esteja aberto para isso, mas pelo menos você está fazendo a sua parte. E desta forma você vai perceber que o problema não está em você, e sim no outro, e tá tudo bem também. Vamos entrar naquela questão de focar naquilo que realmente nós temos poder de mudança, que é outro assunto muito importante para tratarmos nos dias de hoje. Ficar sofrendo por problemas em que nós não temos influência é um grande problema e envolve também a saúde mental.
Então, de repente, voltando ainda em outro exemplo desse modelo no qual eu tenho experiência para poder falar, que é nessa ligação da comunicação, de repente o trabalhador ele desenvolve várias tarefas em setores diferentes, abordagem do líder, fulano, tá tudo bem, você, como foi seu dia? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Deixar de lado aquela pressão temporal, por mais que ela exista, mas saber lidar com esses conflitos organizacionais é de extrema importância também para os líderes. Então, no fato, oi, seu João, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu estou precisando do senhor ou de você lá naquele outro setor, porque vai haver uma demanda. Explique. No caso, o trabalhador ele vai se sentir importante, e que de fato porque se existe uma empresa que contrata trabalhadores é porque há essa necessidade de troca, né? A empresa precisa de seus funcionários atuando aí nos seus trabalhos, para que de fato aquele desenvolvimento, aquela proposta, aquela missão, aquele valor da empresa seja efetivado, não é verdade? Então essa troca ela precisa vir de cima para baixo quanto de baixo para cima. Deveres são de extrema importância para todos. Então imagina essa situação onde o líder ele explica o que de fato vai acontecer, qual a importância daquele trabalhador. Ah, mas Natália, isso gasta tempo. Todo hábito implantado determina sim uma questão de tempo, mas que eu preciso mudar um comportamento que eu sei que está sendo lesivo para mim, para os outros, então eu vou mudar esse comportamento, eu vou gerar um novo hábito. No começo, na primeira semana, nas primeiras semanas, vai ser sim mais difícil de enfatizar esse novo hábito. Mas na medida que isso vai se tornando frequente, é que as coisas vão acontecendo. Então, a primeira semana é mais difícil, a segunda semana é um pouquinho menos. Na terceira semana, você pensa, nossa, olha só quantas qualidades, quantos engajamentos isso tem me causado. E aí, quando você percebe esse novo hábito já foi implantado, que no caso é a comunicação não violenta, e isso vai gerar vários frutos e contaminar demais trabalhadores que precisam usufruir disso. Então, o objetivo final é que isso desperte toda a organização e que a cultura da empresa também seja modificada com novos recursos e novas estratégias. É sempre importante que existem empresas que possuem uma comunicação muito alinhada e muito efetiva e que, de fato, foi sim dedicado um tratamento para que se chegue nesse... Vamos dar o exemplo até mesmo de processos de recrutação. O que nós estamos vendo hoje é que a contratação de profissionais com as soft skills aí, com flexibilidade, abertura, com propósito definido, estão sendo mais recrutados do que trabalhadores ainda mais fechados, mais resistentes. Então, isso começa desde do que a empresa busca dos seus trabalhadores, nas situações de recrutamento, o que a empresa fornece em meios de capacitação e como isso é desenvolvido na prática, na organização. Então, são fatores que fazem com que uma empresa seja bem alinhada na comunicação, e as que buscam melhorar, que vêm percebendo que existem vários fatores que são prejudiciais e que muitos deles poderiam ser resolvidos com a boa comunicação, é criar modelos mesmo, estratégicas. É claro que o ergonomista ele está ali para sinalizar e para auxiliar demais profissionais para atuação direta, né? Então, nada contra, inclusive, é um dos nossos comportamentos. No caso, em um dos diagnósticos ergonômicos que vamos fazer, encaminhar e sugerir a estruturação, né, de psicólogo na empresa, por exemplo, de criar alguma estratégia de profissionais qualificados que podem, de fato, atuar na linha de frente
dessa comunicação não violenta, que é o que eu trago aqui hoje. É claro que existem outras estratégias, eu quis falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta, porque é algo acessível a todos, né? Se de repente você tem uma relação difícil, até mesmo pessoal, no casamento, é uma relação difícil, de você, poxa, é tão chato quando há uma discórdia, quando há uma briga, né? De repente a gente gosta daquela pessoa, mas tem muita dificuldade de comunicação direta com ela, de nós termos o nosso tempo de refletir, o que eu poderia mudar, e da próxima vez que houver essa comunicação, ela ser mais leve, mais empática, com maior compaixão. E alguns dos quesitos importantes da comunicação não violenta é você realmente parar para analisar o que está acontecendo. E isso vincula muito a ergonomia, porque quando nós vamos conhecer uma empresa, uma atividade, ao ser analisado, o primeiro passo é isso, é a observação. E na comunicação não violenta, isso é uma das vertentes mais importantes, ou seja, a primeira, que é você observar aquela situação, você perceber como é essa relação entre as comunicações sem nenhum tipo de julgamento. Depois de analisar a situação, você tentar entender dos trabalhadores quais são os sentimentos vinculados a essa comunicação. É um sentimento de alegria, de raiva, depende do dia, da demanda, enfim. O que esses trabalhadores têm, né? Isso é muito importante. Qual sentimento gerou essa primeira observação de comunicação? E o terceiro item seria a necessidade, ou seja, realmente houve aquela comunicação, aquela situação que gerou um sentimento e que gerou uma necessidade. Por exemplo, como eu disse, da questão do direcionamento do trabalhador, de repente a forma do trabalhador se posicionar. Olha, meu líder, dessa forma que você me aborda, eu tenho muita dificuldade, porque isso me gera uma insegurança e uma sensação de medo, porque naquele setor eu tenho muita dificuldade em aprender, então eu preciso, assim, talvez de mais dias ali. Você está despertando para o seu líder uma necessidade, e a probabilidade dessa necessidade ser solucionada, ser compreendida, é sim fenomenal. Olha só como que a comunicação ela muda, e talvez aquele pedido, aquela situação que você realmente precisa, nossa, às vezes é aquele medo, toda vez que o líder me direciona para aquele setor eu tenho medo. Tenho medo por conta disso, ou por conta de outra situação, de alguma outra experiência, e de repente supre a necessidade sua através de um pedido, ou seja, qual é o teu medo? É porque já teve uma experiência anterior? Vamos compreender o que a gente pode melhorar. De repente, é a insegurança por ser um posto mais difícil, que envolve uma maior complexidade cognitiva, de atenção, concentração. Faltou aí a capacitação, às vezes já é solucionado esse problema com a capacitação adequada, com a compreensão exata da dificuldade que você tem para esse setor. Fora que isso vai contagiar e vai melhorar todos os processos comunicativos da empresa. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a comunicação não violenta, ela vem, assim, de fato, a ser bem assertiva em todos os contextos. Quem nunca teve dificuldade na comunicação? Se eu for lembrar de quando eu comecei trabalhando nessa área, como eu era e como eu sou hoje, quem me conhece aí em 2014, 2015, vai falar, nossa, ela realmente fez alguma coisa muito diferente, né? Eu tinha um ar, eu posso compartilhar com vocês que isso eu busco trabalhar sempre, porque eu sempre fui muito focada. Já falei em outros vídeos, saí da faculdade em dezembro, em março já entrei na pós-graduação em fisioterapia do trabalho. Então eu sempre quis atuar nessa área, então eu sempre tive um propósito muito definido. E pessoas que são enérgicas, que já têm esse propósito, ao lidar com outras pessoas que ainda estão nesse processo de conhecimento, de não sei o que eu faço,
há diversos atritos. Então eu vivi isso inúmeras vezes e me lembro bem de quando todas as vezes que eu fui agressiva na forma de se posicionar na comunicação, arrogante por muitas vezes, isso acabou me gerando transtornos no trabalho. Problemas, situações onde eu gostaria de criar algum meio, algum método de trabalho e eu era impedida de fazer isso. Então, quando você tem esse processo de perceber o que eu posso fazer diferente, porque isso está fazendo mal para mim, está fazendo mal para o ambiente de trabalho, você vai mudando. Então, o ser humano, ele é isso, ele é uma caixinha que vem assim sem nada e que aos poucos vai acumulando bagagens, vivências, experiências. Isso vai fazer com que cada dia mais o profissional esteja buscando melhorar, progredir em todos os sentidos da vida. E aí o que eu quero finalizar com vocês é em relação ao Setembro Amarelo, que hoje é dia 29 de setembro, no finalzinho já da campanha, que saúde mental é um tema muito importante a ser trabalhado nas organizações. Existe um plano de ação integral de saúde mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é um plano que vem de 2013 a 2030, onde é necessário criar meios, ações para reduzir esses impactos da saúde mental. Então, algumas situações aí que promovam a transformação de alguns caminhos. Isso vai envolver aprofundar o valor do compromisso que damos à saúde mental. Então, assim, falar sobre o assunto precisa, por mais difícil que seja para algumas situações, falar sobre isso, falar sobre a depressão, por exemplo, falar sobre a ansiedade, falar sobre traumas da infância, são assuntos delicados, mas necessários para a gente poder ajudar o próximo. É uma segunda referência aí, de acordo com o Plano de Ação Integral da OMS, reorganizar os entornos que influenciam a saúde mental. Quais são esses entornos? Lares, comunidades, escolas, locais de trabalho. Então, nós, profissionais da saúde, né, que estamos aí enérgicos na promoção da saúde, devemos sim abordar esses assuntos e nós não estamos fugindo da nossa vertente de trabalho, isso faz parte. Serviços de saúde também, reorganizar esses entornos que influenciam a saúde mental, reforçar a atenção à saúde mental, mudando os lugares, modalidades e pessoas que oferecem e recebem esses serviços. Então, nós percebemos que saúde mental está vinculada também a várias situações onde trabalhadores que possuem um padrão de vida mais baixo, que de repente os recursos financeiros não contribuem para que procurem os profissionais adequados, né, os terapeutas, psicólogos, que dependam do SUS, eles possuem maior dificuldade. Então, por conta deles também, que nós ergonomistas precisamos atuar também nessa vertente de saúde do trabalhador para criar outras estratégias que reduzem, que eliminem os riscos ergonômicos vinculados, para que antecedam situações que potencializam aí, desenvolvam uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, uma depressão. Há várias coisas que podem ser feitas e reorganizadas que podem contribuir na prevenção de doenças relacionadas à doença mental. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigada!